educação, sou pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, sou especialista na área de educação especial, moro aqui em Curitiba, trabalho na clínica Vivere aqui em Curitiba, também sou coordenador técnico da AMA Camboriú, me divido entre Paraná e Santa Catarina, e hoje estou aqui também, trabalho vários cursos dentro das pós aqui do Grupo Rema Educação, na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, na NUTEA, né, que eu sou suspeito para falar, no TDAH também, que as professoras falaram com bastante brilhantismo aí, ter todas essas questões que são extremamente importantes. E eu vou falar hoje como realizar uma avaliação do progresso do aluno com TEA em sala de aula. Como fazer, gente, né? Como a gente trabalhar, como realizar essa avaliação. Então, peço licença a todos vocês para entrar na casa de vocês, para a gente poder começar essa conversa e falar um pouco a respeito desse processo de avaliação. Então, para você que está lá na escola, que está chegando essa criança para você, por onde começar? Muitos professores me perguntam, né? Por onde que eu começo? Aonde que está? Como é que eu faço para avaliar? Como que eu faço para poder dizer por onde a gente vai trabalhar com essa criança? Então, aqui está praticamente um processo de trabalho nessa palestra, onde a gente vai aprofundar muito essas informações lá na pós de transtorno espectro autista, tá? Eu, só para vocês também vocês entenderem, eu trabalho com autismo praticamente há 26 anos. Comecei a trabalhar com autismo em 1997, tá? Em Santa Catarina. Então, eu vou estar aqui hoje falando sobre esse assunto, tá? Sobre essa questão do planejamento. Então, vamos lá, gente. Para a gente começar, tá? Antes até desse próprio slide, tem várias situações, aqui é um recorte até das nossas aulas também, onde a gente traz sobre essa questão do autismo, tá? Uma das principais etapas em termos de aprendizagem, quando a gente vai trabalhar sobre a questão de aprendizagem em autismo, primeiro de tudo, gente, a gente precisa entender o autismo na sua essência, tá? Toda aquela parte de conceito, de entendimento, né, de toda essa fundamentação que leva todas essas informações dentro deste transtorno. Então, isso é muito importante a gente entender o que é o autismo na sua essência. Também é fundamental, além da gente entender toda essa etapa que fala sobre o autismo, nós precisamos entender sinais e sintomas do autismo na minha criança. Então, além da gente entender e saber sobre autismo de forma geral, eu também tenho que refinar este olhar no momento que eu estou com a minha criança. Então, se eu tenho 2, 3 crianças, tá? E aí vem a minha paixão, né, na área do autismo, que é o fato de cada um apresentar sinais e sintomas de uma forma diferente. Eles podem ter a mesma estereotipia, muitas vezes o mesmo comportamento, mas a forma como se manifesta, a intensidade, a frequência é de forma diferente. A forma de entendimento como essa família entende também o autismo vai fazer a diferença num processo de intervenção, assim como também o professor que trabalha com a questão das crianças com autismo, né, dentro de sala de aula, isso vai fazer a diferença de forma muito significativa. Então, para a gente começar a falar sobre isso, é fundamental a gente entender que a partir deste princípio é essencial para um processo de desenvolvimento, para um processo de manutenção, envolve em aprendizagem, tanto do comportamento quanto das questões educacionais. Outro fator extremamente importante que a gente vai falar um pouquinho aqui também hoje, sobre o estilo cognitivo. O que é o estilo cognitivo? A forma como eu aprendo. Todos nós aqui temos uma forma de aprender de um jeito. Tem gente que pelo canal auditivo, tem gente que é mais pela questão mais concreta, outra é mais visual. Então, existem vários formatos, uma forma de entender. E nós precisamos entender que aqui o estilo cognitivo da pessoa com autismo, ele tem a sua diferença.
tá? Nós vamos entender um pouquinho a respeito disso. E também, eu entendendo sinais e sintomas do autismo naquela minha criança, eu entendendo o estilo cognitivo, que é como este autista aprende, certo? Eu vou ter o quê? Um perfil educacional. Eu vou conseguir desenvolver, escrever, notificar um perfil educacional, onde eu tenho a clareza qual é o desenvolvimento dessa criança, quais são as necessidades educacionais, comportamentais que ela necessita, que tipos de adaptações são necessárias. E tudo isso é necessário para que haja uma igualdade frente ao processo de aprendizagem. Somente com este entendimento, com esta compreensão, nós seremos capazes de entender e acontecer esse processo de aprendizagem em relação a essas crianças com autismo. E isso é extremamente necessário, é fundamental para que nós possamos entender de como o autista aprende, de como o que ele necessita, em que fase do desenvolvimento acadêmico ele se encontra, quais são os sinais de comportamento que estão presentes que a gente precisa trabalhar. Outra questão também que nós fazemos, você vai aprender lá dentro da pós, é o perfil comportamental, tá? Isso nós precisamos entender pela condição diferenciada do ser dessa criança, dessa pessoa com autismo, tá? Deste autista. Ou seja, qual é o perfil comportamental? Como que essa criança se apresenta? Como que ela se apresenta para você? Ela chegou, quais são os comportamentos? Quais são as intensidades? De que forma, quando ele está com uma dúvida, como que ele reage? Quando ele está com muitas coisas na mente e está totalmente desorganizado, como ele reage? Né? Na hora que ele tem uma dúvida, uma dificuldade, como ele reage? Então, nós precisamos entender também demandas comportamentais para favorecer todo este processo de entendimento que notifica um perfil comportamental. A partir daí, nós temos um perfil comportamental e um perfil educacional. O educacional é o que vai me dar elementos necessários para poder fazer um trabalho de intervenção frente à parte educacional, pedagógica, de interesses, de levantar todas as expectativas frente ao aprendizado, e seja ele qual for. Tá? Seja ele acadêmico, seja ele funcional, seja ele social, seja ele emocional. E aqui também nós temos o perfil comportamental. Como é essa criança em termos comportamentais? Quais são os sinais, os sintomas de comportamento que ele se manifesta diante deste quadro de autismo, né? Nessa condição de ser totalmente diferente, como que ele se manifesta? Tudo isso vocês vão aprender, é necessário ter essa informação dentro da pós de transtorno espectro autista. A gente vai conseguir ter essa dimensão, né, da intensidade desses comportamentos para a gente poder notificar processos, tá, que são condizentes para trabalhar determinados comportamentos. Então, nós temos comportamentos disruptivos, e o que acontece com esses comportamentos? Como é que eu faço a leitura desses comportamentos? Dentro da pós, vocês vão aprender uma coisa que se chama prática baseadas em evidência, ou seja, você pode estar aqui, ali, aprendendo, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, aquela prática baseada em evidência, ela notifica, ela perpetua o seu trabalho, a sua investigação, o seu entendimento, a sua compreensão de demandas de comportamento e de práticas condizentes com a forma como a gente vai trabalhar com essa criança. Então, não basta só dizer que ela tem uma dificuldade de comportamento. Ok, qual é a dificuldade? Por que acontece dessa forma? Qual é a intensidade dessas manifestações comportamentais? O porquê que ela acontece? É nessa perspectiva que nós vamos ter a leitura da demanda comportamental e estabelecer o que? Conduta. O que é conduta? A forma como eu, você, seja quem for que trabalha com essa criança, vai agir, tá?
Perfil educacional. Então vamos relatar um pouquinho a respeito do perfil educacional. Para a gente fazer um bom perfil, gente, tá? Nós precisamos levantar dados, tá? Fazer esse levantamento. Então, primeiro de tudo, tá? Quando eu vou numa escola, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vamos ver quem me responde aqui. Estou de olho no chat aqui, gente. Quando eu vou numa escola, tá? Uma família perguntou, pediu para ir numa escola. Eu tenho que olhar uma criança, falar de uma criança minha. O que que eu faço primeiro? Eu olho a criança, eu olho o material. Qual é o certo? O que que vocês acham? O que que a gente tem que fazer primeiro? Vamos lá, quem que escreve aqui para mim? O que que a gente tem que fazer primeiro quando a gente vai numa escola fazer? Primeiro de tudo, gente, nós vamos fazer o quê? Análise deste ambiente, tá? Nós vamos observar o ambiente. Nós temos que observar o ambiente. Qual é a última situação que a gente vai olhar? Ó, a Alcione falou, olhar a criança. Simone, a criança vai ser a última etapa. Sabe por quê, gente? Porque até nós chegarmos na criança, existe vários fatores que precisam ser revistos. E nada mais é do que a hora que você for olhar a criança, você vai ver o resultado daquela demanda, daquele ambiente, da situação do entendimento desta professora, da condição deste material que não favorece muitas vezes essa criança. Tá? Então, primeiro, antes de tudo, a gente vai analisar o ambiente. A criança é a última etapa, porque antes da criança existe um ambiente, existe um estilo de aprender, da forma como essa professora está ensinando ele, existe dificuldades, existe um perfil que nós precisamos entender para consolidar fatos, tá? Para consolidar processos que vai estabelecer programas de trabalho para a gente poder intervir. Então, primeiro de tudo, eu vou analisar o ambiente. Olhei o ambiente, levantei dados desse ambiente, levantei também programas. Quais são os programas que essa criança está sendo feito, planejamentos que estão sendo feitos durante na escola? Quais são as suas habilidades? Extremamente importante. Quais são as habilidades que a escola percebe nessa criança? Quais são as habilidades que eu vejo, que eu avaliei, que eu tenho essa perspectiva? Levantei os dados? Ok. A partir do momento que eu tenho esse levantamento de dados, nós vamos para o planejamento. Nós vamos levantar as necessidades emergentes, prioridades, programas, ou seja, nós vamos verificar dentro de toda essa demanda o que é mais necessário, o que é fundamental, primeiramente, ok? E aí nós estabelecemos programas de trabalho para essa criança. E baseado nisso, lembra que a gente falou do perfil comportamental? Nós vamos falar também sobre condutas de base. Quais são as condutas? Que condutas são essas que nós vamos trabalhar em relação a essa criança? Ok? Quais são as condutas? Como que eu vou agir na hora de estabelecer uma atividade com ela? Na hora de executar uma atividade com ela? Qual é a forma como eu vou fazer isso? Tá? E aqui, gente, vamos lá. Que forma essa professora está sentada? Que tipo de apoio é esse que tem que ser dado? Essa criança precisa desse apoio? Em que momento que eu preciso entender quanto que ela precisa de mais apoio, de mais suporte, e qual é o momento que eu preciso entender que ela precisa de menos suporte? Para isso, nós temos que entender perfil educacional. Nós temos que estabelecer este entendimento para poder ajudar essa criança, tá? Gente, eu digo uma coisa para vocês, extremamente importante. A partir do momento que você conhece quem é essa criança, você conhece interesses dela, você estabelece o entendimento dessas demandas de comportamento, você tem a chave ali de uma boa intervenção, de uma boa estratégia que vai trazer resultados de forma significativa. É claro que muitas vezes, né, essa criança também, como TEA, tem comorbidades associadas que muitas vezes também podem dificultar com esses processos aconteçam. Mas mesmo assim, com uma comorbidade, é possível, eles são pessoas que
aprendem. E nós precisamos entender este perfil para poder ajudar de forma precisa. O perfil educacional, no levantamento de dados, gente, nós vamos analisar o ambiente, nós vamos entender as dificuldades comportamentais e as suas implicações, a avaliação do ambiente que está inserido, o programa, a programação, a rotina de tarefas, desempenho frente às suas habilidades, o programa de trabalho existente, ele está atingindo, ele está entendendo, ele compreende essas informações e, paralelamente a isso, a avaliação constante desta criança, para a gente poder entender este perfil de como ele está sendo apresentado para nós. Então, isso é fundamental que a gente entenda. Juro para vocês, gente, aqui está uma descrição que você amanhã, você pode chegar na sua sala de aula e começar a destrinchar isso. Quais são as dificuldades comportamentais da sua criança? Liste. Quais são as implicações que estes comportamentos intensificam na sua prática ou na prática do desempenho dele? Liste. Qual é a situação do ambiente em relação a essa criança? Liste isso também. Que tipo de programação você elabora e coloca para ela? Qual é o programa que tem? Que tipo de rotina ela tem na escola? Funciona ou não funciona? Qual é o desempenho dele? Qual é na hora que ele executa a atividade? Como ele executa? Quais são as formas como ele trabalha? E aí você vai ter uma leitura de quem é essa criança, tá? O planejamento e necessidades emergentes. Qual é o planejamento frente às suas necessidades educacionais e comportamentais? Nossa, professor Luiz, a gente vai falar de planejamento frente às demandas de comportamento? Com certeza. Tá? Comportamento também é um trabalho extremamente importante dentro do nosso planejamento para quem trabalha com crianças com TEA, ok? Planejamento frente à comunicação. Aí nós vamos por áreas. A gente vai estabelecer áreas de trabalho. Na área da comunicação, como que eu vou me comunicar com ele? Em termos de motricidade, né? Forma como ele, em termos motor. Em termos acadêmicos, das áreas da parte acadêmica, habilidades sociais, de como ele se relaciona, de como ele trabalha, cuidados pessoais, de que forma que cuidados pessoais são esses, os famosos AVDs, ele necessita de apoio, ele necessita muitas vezes de um mecanismo e não consegue tirar a calça porque ele não tem força nas mãos, então tem que trabalhar, intensificar a habilidade de motricidade, eu também tenho que facilitar um processo que trabalhe com essa questão, então isso é fundamental, ok? Estratégias para viabilizar comunicação, como eu me comunico com ele, qual é as estratégias frente à autonomia que eu estou despertando nessa criança? Independência para execução de programa. Outra coisa que eu quero abrir aqui para vocês, extremamente importante, tá? O ensino mediado não é garantia de aprendizado quando se trata de autismo. Eu não estou dizendo que a mediação não é importante fazer, ela é essencial. Porém, existe todo um processo de ensino, forma de ensino, que dentro da pós a gente vai trabalhar isso com muita clareza, com muita atividade, com muito processo, com tipos de planejamentos e programas para você estabelecer e entender em que nível de conhecimento essa criança se encontra e o que eu tenho como profissional propor para que ela possa desenvolver, ok, gente? Aqui vem, ó, suportes visuais, dicas, aqui, mecanismos de comunicação, gente. Ele se comunica, é uma criança não verbal. Então, como que ele vai se comunicar? Por pistas visuais, dicas visuais, pictogramas, PECs, que o PECs é um sistema de comunicação alternativa, uma prática baseada em evidência para crianças não verbais, atividades organizadas e sistemáticas que favorecem o ensino dessas crianças. Por quê? Porque tem algo que a gente chama de
suportes visuais, eles são pensadores visuais. Os autistas pensam por imagens, então quanto mais imagem eu mostrar, mais eu sinalizar as coisas, melhor será o entendimento, melhor será a compreensão dessa criança. Você vai ter disciplinas dentro da pós, onde nós vamos trabalhar só com comunicação e vários exemplos de como você trabalhar, e até mesmo através de eletrônicos, de como você trabalhar com a comunicação alternativa, e também partes de atividades que nem a Mara apresentou para vocês aqui, metodologias de trabalho que favorecem esse ensino nessa perspectiva de poder possibilitar esse processo de aprendizado em relação às crianças, tá? Lembra que eu falei de estilo cognitivo? Para nós, importância, tá? De forma geral. Estilo cognitivo é a forma do pensar da criança, no que condiz à recepção da informação, da forma como eu recebo, eu processo e eu compreendo. Ponto, ok? E no autismo, como isso funciona, gente? É um pensamento literal. É um entendimento totalmente diferente no aprender, na forma de ensinar, na forma de apresentar, na forma de direcionar o ensino. É uma aprendizagem totalmente através de uma rota visual, tá? Onde a gente vai trabalhar com questões cognitivas frente às questões da memória, tá? Os autistas têm uma memória, gente, muito importante, dá uma habilidade extrema frente às memórias visuais. Então, todo este processo vai favorecer que o ensino e a aprendizagem aconteça. Então, aqui para vocês terem uma ideia, nós temos ali um quebra-cabeça, onde essa criança vai ter que fazer através desse suporte visual, que é uma prática baseada em evidência, tá? Que vai fazendo essa relação. Olha aqui a Luana colocando, muito rico, muitas informações que eu não sabia. Luana, tu não viu nada ainda aqui, Luana. Tem muita coisa importante, gente, que a gente precisa entender e compreender. Eu, quando comecei olha, não faz muito tempo não, gente, tá? Há 20 anos atrás não tinha livro de autismo, não tinha nada sobre isso, tá? Era muita literatura lá de fora. Hoje nós já temos 10 anos atrás, agora 10 anos, não é muito tempo não, nós temos livros, nós temos publicações, nós temos tempo de pessoas fazendo pesquisa, a informação ela está aí, e outra melhor ainda, com prática baseada em evidência, aquilo que nós sabemos que dá certo, aquilo que realmente é verídico, que as pesquisas a nível internacional consolidam essa prática. Aqui nós também temos um trabalho de sequência, tá? Tem autista no processo de alfabetização, vocês vão aprender todos esses detalhes lá na pós, eles têm que trabalhar com a habilidade de sequenciar. Se ele não entende a habilidade de sequenciar, ele não se alfabetiza, ok, gente? Então a gente precisa ensinar a habilidade de sequenciar. Então ali eu tenho uma legenda, tenho uma pista, tenho um mecanismo, nós trabalhamos com ensino sem erro, não tem sistema de hipóteses, nós não trabalhamos com sistema de hipóteses, tá? Na área do autismo é muito importante vocês entenderem isso, ele é literalmente um processo que norteia através dos suportes visuais. E o autismo e a aprendizagem, né? Gente, registro existente do aprendiz é fundamental diante das habilidades necessárias que a gente precisa trabalhar para a gente ter princípios fundamentais para um acompanhamento educacional. Então, como o título dessa palestra é processo, eu tenho que ter registro desse processo. Eu tenho que ter o registro daquilo que eu trabalho, de como que eu fiz, a questão que eu chamo lá da evolutiva. Qual é a evolutiva? Eu tinha um objetivo com essa criança. Ok, eu estabeleci procedimentos de trabalho através de uma técnica, através de um brinquedo, através de um estímulo. Como é que ela, né? De que forma ela reagiu a esse processo de aprendizagem? De que forma ela manifestou este conhecimento? Quando eu falo do processo de aprendizagem, da mediação, gente, a mediação ela é importante, porque no ensino sem erro nós trabalhamos com
a resposta, a gente dá a resposta no momento de ensinar. A gente não trabalha com sistema de hipótese em relação ao autismo. Aí vocês podem dizer assim, mas professor Luiz, mesmo aquele adolescente que tem autismo leve também, exatamente. Por que você vai tornar as coisas dele mais difíceis? Se ele, você dando a resposta, você tem a garantia de estruturar essa resposta, dar para ele aprender e poder depois generalizar esse conhecimento. Tudo isso vai fazer a diferença nesse processo, tá? Diante desses princípios norteadores, gente, estão alinhados as habilidades do aprendiz. Quais são as habilidades que essa criança possui? É extremamente necessário eu saber. Habilidades de leitura, interpretação, quando trabalhando em questão educacional, tá? Escrita, onde que envolve qualquer manifestação de registro, de adaptação, que tipo de adaptação ele necessita, que tipo de recursos ou materiais ele é necessário, ok? Então, tudo isso é importante nós entendermos para uma intervenção em relação à criança com autismo, tá, gente? A importância de um documento registrado com as informações desse aprendiz vai notificar para nós um perfil. Um perfil que vai favorecer todo o trabalho em relação a essa criança, tá? Que vai proporcionar um desenvolvimento, uma intervenção adequada, onde a gente vai entender e notificar o entendimento desse ritmo de trabalho, o tempo que ele nos permite de execução, para a gente valorizar e ir crescendo os objetivos frente ao processo de desenvolvimento dessa criança, como também condutas e manejo comportamental. Para o quê? O que a gente quer atingir? O melhor desenvolvimento deste aprendiz. Não basta apenas eu ensinar, eu tenho que ensinar, fazer com que ele execute e que ele seja protagonista, que ele tenha autonomia daquilo que ele aprendeu. É nessa hora que a gente vai ter certeza que essa pessoa autista aprendeu, que essa criança com autismo aprendeu, que ela se favoreceu de todo aquele processo, tá? Então, gente, olha lá. E aí, algumas habilidades para a gente avaliar, para você chegar amanhã na escola e você já poder trabalhar. Ó, a Micaela aqui, que legal, Micaela, ver você aqui. Gente, habilidades a serem avaliadas, diante de todo esse entendimento, dessa leitura, o que a gente vai fazer? Fase da escrita, qual a fase, como que ela realiza os registros, como que é a questão da motricidade fina e ampla, como que ela maneja os materiais, a hora que ela pega o lápis, como é que ela faz, a hora que ela executa as atividades, como que ela faz, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O nível de leitura que essa criança se encontra, daqui a pouco nós vamos falar de hiperlexia, hein? Tá? Que nível de leitura que ela se encontra, o sistema de avaliação, verificação do processo de aprendizagem, nós temos que verificar como que eu vou verificar se essa criança está aprendendo ou não, tá? Então, tudo isso nós vamos trabalhar dentro da pós de autismo, gente. Olha só, de que forma esse material deve ser apresentado, que tipo de materiais devem estar ali sinalizados, qual é o objetivo da atividade, como organizar essa atividade, como priorizar essas possibilidades, tá? Manejos de conduta são extremamente necessários para a origem deste comportamento, para a gente poder estabelecer esse processo, tá? Para a gente poder entender de que forma aquela criança está manifestando aquele comportamento, para não atrapalhar todo este processo de intervenção frente a essa questão da aprendizagem. E outras questões que é fundamental, a constância, tá, do perfil, da gente avaliar de forma significativa e cotidianamente, né, avaliando reforço, verificando situações de aprendizagem, verificando situações de comportamento, de manejo e outra, de objetivos de trabalho. Tá? Gente, aqui num slide praticamente tem 3, 4 disciplinas só sobre isso lá dentro da pós, onde você vai ter uma só de manejo de comportamento, outra só, tem 2 ou 3 só de estratégias de trabalho para vocês verificarem todas essas propostas, todos esses objetivos, tá? Então, exatamente isso a gente precisa entender.
E o perfil educacional, gente, é a descrição mais precisa da análise do conhecimento da criança, das necessidades educacionais para um trabalho efetivo. Se eu tenho o perfil dessa criança, eu tenho uma clareza de como ela está se apropriando deste processo, de como ela está fazendo. Se eu não tenho a clareza desse perfil, eu vou continuar trabalhando em cima de hipóteses. E aí quem perde é a criança. Então isso é extremamente fundamental, ok? Perfil emocional também. Nós vamos fazer o perfil emocional. Perfil educacional, vamos lá. Psicopedagogo, neuropsicopedagogo, né? O profissional, né, da área do autismo. Eu, praticamente, me considero um profissional da área do autismo, né? Eu tenho várias formações, mas eu considero. Por quê? Por que isso? Porque nós temos que, sempre digo isso para os meus alunos do TEA, né? Que nós temos que ter essa visão geral também, por mais que respeite a sua área dentro daquele processo, que você tem uma função importante, mas nós temos que entender de comportamento, nós temos que entender de comunicação, nós temos que entender de situações que favoreçam este processo. Isso é essencial, tá, gente? A descrição do comportamento frente às questões emocionais, dificuldades quanto à adequação social, hábitos e necessidades, tudo isso é extremamente importante para a gente falar. Então, vamos lá. Primeiro, qual é o problema? De que forma eu vou analisar isso? E a ideia, de que forma essas são as estratégias. E aqui eu trago para vocês algumas estratégias essenciais para a gente poder entender uma pequena parcela, gente, de situações que são extremamente necessárias, fundamentais. Tem muita prática baseada em evidência aqui nessas estratégias para consolidar uma prática condizente às necessidades dessa criança com autismo no espaço acadêmico, lá na clínica, lá em casa, enfim, qualquer local que ele esteja. Lugar de autista em todo lugar. Isso é muito importante a gente saber. E para isso a gente pode adaptar todas essas práticas dessas situações. Vai depender das demandas que eles necessitam. E um bom profissional da área do autismo tem que estar ali, pronto para esses processos acontecerem e ajudar essas famílias, ajudar professores a entender esses perfis e valorizar a possibilidade de aprendizagem. Vamos lá, gente. Organização do espaço acadêmico é essencial. Vocês vão ter uma disciplina somente sobre isso, de como organizar uma mesa de trabalho, de como disponibilizar material, atividades para você trabalhar, para você definir a respeito disso, uma definição de rotina de trabalho flexível e motivadora, ao mesmo tempo que nós temos que ter uma flexibilidade, nós temos também que trabalhar com a motivação. Autista não se motiva por si só, ele se motiva por aquilo que ele gosta. Só que tem coisas que ele não gosta que é preciso ensinar eles. E para isso nós vamos trabalhar com sistemas de reforços, vamos trabalhar com a motivação, certo? Um planejamento frente ao estilo cognitivo é essencial, tá? Comunicação efetiva frente ao perfil de comunicação. Quando eu falo planejamento, gente, não é o que eu acho que eu quero, é aquilo que a criança precisa. É a partir daquilo que ela precisa que nós vamos montar esse planejamento, que nós vamos verificar em que área que ela se encontra, que em termos de aprendizagem ela se encontra, que ela necessita. É isso que a gente vai estar trabalhando, tá? Uma comunicação efetiva frente ao perfil de comunicação dessa criança, material didático, olha aí as dicas, pistas visuais, nada mais é do que suportes visuais, prática baseada em evidência. Aí vem modelos para vocês de atividade, de raciocínio, tá? É ali, ó, de pistas de quebra-cabeça para a gente trabalhar com a criança. Aqui um pequeno apanhado, gente, para vocês terem ideias, tá? Sequência de atividades respeitando o grau de entendimento, onde a gente vai priorizar o quê? Pré-requisitos. Eu tenho que entender aonde que essa criança se encontra para trabalhar os pré-requisitos que é necessário
para aquela demanda de conteúdo, aquilo que é necessário que ela está no processo para aprender. Jogos e brincadeiras estruturadas, eu trago um modelinho daqui para vocês. O tempo e o ritmo de trabalho dessa criança, qual é o ritmo dela, o quanto ela dá conta do tempo de execução. Ah, ela trata só 3 minutos, eu vou ficar 3 minutos o resto da vida? Não, eu vou possibilitar possibilidades para isso ampliar essas possibilidades de trabalho, certo? Tempo e ritmo de trabalho, conforto sensorial. Vocês vão ter uma disciplina somente sobre isso, onde quais são os mecanismos, o que é essas questões sensoriais que o autismo apresenta para a gente poder promover. Olha só, gente, atividades em grupo, tá? Modelos de atividades em grupo, olha aqui, extremamente estruturado para essa criança fazer. Outro modelo onde ela tem ali o partilhar juntamente com outra criança, onde ela vai aprender com a criança, tá? Controle de aprendizado, efetivação da aprendizagem, ou seja, os autistas eles aprendem, gente, por repetição, tá? Mas não é repetir a mesma coisa o resto da vida. Essa repetição, ela também ela é avaliada constantemente desses processos que essa criança necessita. O registro e o processo de aprendizagem, né, juntamente com a evolução desses conteúdos, das situações de comportamento que ele está aprendendo, e como também a condição motora fina. Muitos autistas têm uma dificuldade frente à condição da motora fina, motora ampla, que muitas vezes vai precisar de um trabalho paralelo a isso, né, para poder intensificar as propostas e favorecer esse aprendizado como um todo. Aqui alguns modelos de atividades também que a gente organiza de forma estruturada. Vocês vão aprender isso dentro da pós, de como fazer essas atividades, o porquê fazer desta forma, dessa organização. Tudo isso vocês vão aprender. Tá? Olha só aqui, quando tem uma mesa de uma atividade, né, individual, olha só quanta estrutura, uma criança que precisa de estrutura, painel de trabalho, atividade, né, painel, rotina, calendário, rotina de atividades que ele tem que fazer, por que ele precisa de uma cabine para canalizar mais atenção, para observar, fazer com que essa observação esteja mais evidente. Então, a gente vai depender também essa estrutura de quem é essa criança. Aqui, ó, tem um modelo, gente, olha, eu achei muito legal isso aqui, eu quis trazer para vocês. Um modelo de atividade em grupo, onde essas crianças todas vão poder compartilhar e fazer ali uma atividade. Tudo isso a gente ensina de como trabalhar em grupo com essas crianças, como trabalhar com essas possibilidades, tá? Ensino de habilidades, um estímulo por vez. Ou você mostra, ou você fala, ou você demonstra, tá, gente? Autista aprende um estímulo por vez. Comandos verbais curtos, claros, objetivos. Quanto mais associado com dicas visuais, melhor será a compreensão dessa pessoa. Instruções diretas, precisas frente às tarefas, tá? Aqui eu trago um pequeno modelinho aqui para vocês, que vocês vão aprender lá na pós também, quando vocês tiverem uma disciplina que se chama adaptação de currículo. Simples, gente, para vocês saírem daqui e montar amanhã uma atividade, uma organização dessa para as crianças que vocês estão atendendo. Atividades, matemática, objetivo, completar uma sequência numérica, o conteúdo, numerais, sequência numérica, qual é o tipo de adaptação que vai ser feito para essa criança e os materiais que vão ser utilizados. Ponto. Tem aqui extremamente objetivo, claro, com conteúdo que se necessita frente a este processo. Ó, como fazer com autista severo? Lavínia está perguntando. Gente, muito boa pergunta, Lavínia. Autista severo, a gente precisa muitas vezes entender também, a gente vai ter que entender de que forma essa criança manifesta as demandas de comportamento, e lá dentro da pós, Lavínia, vocês vão aprender como estabelecer, iniciar um programa de trabalho para aquela criança que não tem conhecimento, que não teve toda uma base para intensificar uma proposta que favoreça este processo, tá? Bom, a Mara pediu para mim seguir, eu vou seguir em outro assunto, que nós estamos com tempo
quase acabando aí, tá bom, gente? Então, eu vou falar aqui sobre hiperlexia, certo, gente? Então, convido vocês, para quem está lá dentro, né, da pós de autismo, assim, aqui é uma pequena situação só, dicas para vocês que são extremamente valiosas, são práticas baseadas em evidências que notificam, vocês vão aprender essas práticas. Que práticas são essas, professor Luiz? É manejo, forma de comportamento, a forma de ensino, estratégias para você possibilitar fazer com que essa criança brinque, para fazer trabalho em grupo, enfim, gente, várias alternativas, tá bom? Vamos para a próxima? Daqui a pouquinho a gente já vai finalizar, tá, gente? Então vamos lá. Aprenda sobre hiperlexia no autismo. O que é hiperlexia, gente? Muito tempo eu trabalho com crianças com autismo, como eu falei para vocês. Eu trabalho também com crianças com autismo que têm altas habilidades, como também trabalho com crianças somente com altas habilidades de superdotação sem autismo. E dentro dessas, né, dessas categorias, podemos dizer assim, o que eu vejo muito, né? Eu já trabalhei com muitas crianças com hiperlexia, tá? E aqui eu vou falar especificamente também, nós vamos entender um pouquinho o que é hiperlexia e falar a respeito dentro desse processo do autismo. Bom, aí tem meu arroba, para quem quiser seguir lá. Hiperlexia, gente. Um diagnóstico de hiperlexia, ele se dá pela observação de características típicas dessa síndrome, como a precocidade na capacidade de identificar letras e números, tá? Então, é uma criança, gente, que a partir dos 18 meses, por volta dos 3 anos, algumas crianças são capazes de formar palavras mesmo sem compreender o texto. Ou seja, ela lê, mas ela compreende, ela pega, ela lê ali meses. Formar, compreender, contexto. Ela tem essa capacidade de ler, mas ela não compreende essas informações, mesmo sem compreender, tá? Não consegue ter todo esse entendimento disso, tá? E o que quer dizer essa hiperlexia? Ela pode ser entendida como uma síndrome que compreende. Por que síndrome, gente? Conjunto de sinais e sintomas que leva ela a ser diagnosticada com hiperlexia. Tá? Que é a alta capacidade de leitura e uma espécie de obsessão por letras e números. Aquela criança que busca constantemente só o ato de ler números, palavras, tá? E ela tem acompanhado como uma espécie, né, de dificuldades importante frente a isso, porque ela só busca essa leitura em outras áreas de desenvolvimento. Então, ela vai ter uma capacidade surpreendente de leitura, mais uma vez dizendo para vocês que ela não compreende aquilo que ela lê, tá? Mas em outras áreas, dificuldades para brincar, dificuldades para partilhar, né? Então, isso é muito comum nas crianças com hiperlexia. Essa síndrome pode ser estendida a partir de 3 características principais, tá, gente? A partir do momento que eu vejo essas características, nós podemos verificar essa possibilidade de essa criança ter hiperlexia. A capacidade precoce de leitura, uma criança que vai ter uma precoce, ela lê muito cedo, uma dificuldade em lidar com a linguagem oral, porque ao mesmo tempo ela pode ler, mas tem uma dificuldade de ler, fazer essa leitura oral, tá? Ou até mesmo, na forma de se colocar, né? De estabelecer esse momento, de fazer essas trocas. Uma inadaptação social de comportamentos, tá, gente? Então, assim, também ela não tem comportamentos, porque o tempo todo ela vai estar buscando de uma forma intensa essa busca por por esses sinais todos que levam essas características de uma criança ser hiperlexa, tá? Ela não é uma consequência de nenhum método de ensino, gente. Não é. Isso é importante vocês saberem, tá? Que toda essa capacidade de ler dessas crianças, tá? Não é algo que é ensinado. As instruções para a criança agem de tal forma. Não. Ela simplesmente aprende, ela decodifica essas palavras, tá? Ela vai identificando as letras, ela vai agrupando. Se você deu uma pista, daqui a pouco ela já aprendeu rapidamente aquilo, ela já faz aquela conexão.
E é muito forte isso, só que muitas vezes, né, essa criança ela tem essa dificuldade quanto a esses processos, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Outra particularidade dessas crianças hiperléxicas, tá, gente, se deve atentar ao período diagnóstico, que é o apego que se tem à rotina. Eles têm um apego muito forte a essa busca constante desse interesse. Muitas vezes é esse interesse que perpetua o tempo todo. Dificilmente ela aceita a mudança em certos horários, atividades, procura encontrar padrões, estabelece padrões em todas as situações do cotidiano, tá? É uma habilidade de decodificação extremamente importante, que onde não há uma compreensão leitora, onde ela tem essa dificuldade de fazer essa interpretação, igual eu falei isso para vocês, ok? Outra questão aqui, ó, a Lavínia está perguntando, ó, professor, diagnóstico de autismo, é possível o profissional fechar um diagnóstico antes de 1 ano de idade? Olha, Lavínia, eu fiz o mais novo atualmente que eu fiz foi de 1 ano e 5 meses, tá? Mas a gente tem um autor que se chama Walter Camargo, tá? Que ele, se eu não me engano, é de Minas Gerais. Vocês vão aprender também, a gente vai falar sobre esse autor na pós também, onde ele trabalha com bebês, tá? É super importante também todo este processo. Mas é possível, sim, a gente tem uma fase latente lá que a gente observa de forma muito precisa, gente. E quanto mais precoce for esse processo de intervenção, melhor será as possibilidades do prognóstico lá na frente. Existem poucos estudos, gente, realizados nessa área, tá? Sendo considerados distúrbios mais complexos, tem características, dificuldades do diagnóstico, ele vem de uma demanda de leitura, gente, de compreensão, toda essa parte. No autismo tem muito isso, né? Nós temos crianças lá que agora estão numa estimulação precoce, a criança começou a ser estimulada, a gente nem trabalha a letra, a criança começou a ler. Da onde? Tá? Então, da onde? Não tem nem letra lá na estimulação precoce. Ele tá lendo, tá? E aí tem uma dificuldade quanto ao comportamento, a seguir uma rotina, um padrão efetivo, né, de demandas que precisam ser trabalhadas. Tá? Então, porém, os estudos realizados, gente, observam que a hiperlexia ocorre com muita facilidade em crianças com diagnóstico de TEA. Não é só ali, mas é onde muito a gente percebe isso, tá? Eu também, eu tenho uma grande trajetória de avaliação, intervenção frente a crianças com altas habilidades de superdotação. Também a gente via isso com muito rápido também na criança pequena, tá? E assim, com uma facilidade para leitura, a criança não quer brincar, só quer a letra, e é muito intenso isso, gente. E aqui a relação do diagnóstico, tá? Presença de um distúrbio do desenvolvimento, manifestação precoce de habilidades de leitura, tá? Decodificação entre 2 a 5 anos, capacidade de leitura fluente sem instrução, tá? Compulsão em leitura, capacidade acima da média da leitura de palavras, conforme esperado em testes de inteligência. Então, tudo isso a gente vai poder estar observando, tá? E aqui, ó, segundo a Susan Martins Miller, um livro bem importante, gente, lendo muito cedo, tá? Ela traz características, gente, essenciais, tá? Para nós, para a gente poder observar essas crianças e poder avaliar dentro como a gente verificar crianças com hiperlexia. Bom, então é o seguinte, primeiro ela diz que tem uma série de características, eu trago algumas bem pontuais para vocês, tá? Não é raro que as crianças hiperléxicas leiam palavras de cabeça para baixo, em qualquer posição, tá? Muitas vezes está virada na frente da televisão e está lendo tudo que está passando lá. Geralmente é entre 18 a 24 meses que a criança hiperlexa demonstra essa capacidade de identificar letras e números. Por volta dos 3, começa a ver as letras reunidas, forma palavras, tá? Em que contexto que aparecem, aspecto que tem datilografadas, manuscritas, maiúsculas ou minúsculas, a criança reconhece. Tá? É impressionante, mas isso acaba acontecendo. Gente, todos esses assuntos dentro dessa lá
quando a gente trabalhar das características do autismo, toda a parte de conceito, de aprofundamento das características emocionais, comportamentais, nós vamos trabalhar essa questão da hiperlexia. Você vai ver dentro desse processo, nós professores vamos citar essas situações de como isso acontece dentro do autismo, certo? Dificuldade de lidar com a linguagem oral, tá? Que está voltado também, gente, ao nível de reconhecimento de palavras isoladas, nível de compreensão de palavras agrupadas, formando conceitos, ou seja, tem uma dificuldade de lidar com isso. Então, ele aprende, mas não consegue utilizar isso de uma forma adequada. Conduta social atípica, tá? Enquanto as outras crianças estão começando a falar, descobrindo todo esse processo de construção frente à linguagem, aos meios de comunicação, né? As hiperléxicas estão completamente fora desse processo, estão lá no topo, né? Lá além. Então não tem isso, então pula. E aí muitas vezes o que a gente tem que fazer? Daqui a pouquinho vem algumas estratégias para vocês. A gente tem que trabalhar com essas questões que são a falha. Aquilo que a criança já sabe, né? Muitas vezes a criança está lá com 2 aninhos e meio, 3, já começa a ler tudo, né? Então é preocupante, gente. Muitas vezes, né, tem professores que ficam felizes da vida. Eu fico muito preocupado. Ao mesmo tempo é bom? Aquilo que o autista sabe, aquilo que ele aprende, a gente não precisa ficar preocupado. É dele. Tá? Tem muito autista que se alfabetiza sozinho, praticamente. Você deu um indício, por exemplo, eu vi avaliação, teve autista que em avaliação, eu fui avaliar, eu dei a deixa para ver se ele conseguia aprender, uma semana depois o menino estava lendo. Como, Luiz? Como que aconteceu isso? É incrível, tá? Só o fato de você dar um mecanismo de como aquilo acontece, de como que faz aquela questão toda, né? Daqueles procedimentos. Então, elas também não têm interesse social no mesmo nível, tá? Que pode ser notado em outras crianças, são colocados em um ambiente social, demonstram não possuir as qualidades requeridas para a interação do grupo. Aí nós temos que ir lá montar atividades que favoreçam as duas situações para que ela participe, para que ela tenha essa experiência de participar do grupo, tá, gente? Também, isso é importante. A gente chama de habilidades sociais, né? As habilidades sociais também são práticas baseadas em evidências, onde a gente vai trabalhar com essas habilidades, notificar essas habilidades para ajudar no trabalho com essas crianças, tá? As crianças, frente à leitura compulsiva, leem tudo com os olhos e encontram de forma de letra. Pode ser cursiva, caixa alta, tudo. Ela está vendo letra, está vendo palavra, ela está lendo. Tá? Às vezes até fora do contexto. É difícil de conseguir que fiquem sentados algum tempo lendo histórias infantis, mas vão ler qualquer coisa que lhe apareça. Então, seja o que for, gente, o jornal, algo colocou fora e ela está lá, busca e lê. Então, tem uma busca constante, né, que entra nessa questão da compulsividade. Elas simplesmente não podem evitar isso, pois os estímulos visuais são muito do seu agrado, principalmente sob a forma de letra, né? Porque eles acham interessantes a forma como essa letra é colorida, se tem uma situação diferente, uma forma, então ajuda, contribui para que isso acabe acontecendo. Condutas inflexíveis, gente, são outras características frente às demandas de comportamento também, ok? Então, a criança pode ser geniosa, tá? E também nada a ver com a hiperlexia, mas o que se ressalta é que nas crianças hiperléxicas, o mau gênio é ainda mais forte e as explosões podem ser bem mais duradouras. Intensificá-las, muitas delas são intensificadas, tá? As situações constrangedoras podem ocorrer por conta da inflexibilidade típica das crianças hiperlexas, tá? Pode as crianças não entenderem os fatos correntes, nem saberem que se esperam delas ou façam, então a gente precisa organizar este comportamento, a importância que eu falei lá na palestra anterior do perfil comportamental, certo?
Então parece não pensar, que vive num mundo somente seu, então isso também acaba acontecendo. Tá? A pequena capacidade de atenção, gente, muitas vezes essa criança não tem uma pouca capacidade de manter atenta, concentrada por um bom tempo em relação a essas situações, o que acaba tendo um desafio muito forte para pais, profissionais, professores, pelo fato, tá, de ser exigido uma demanda de atenção e ela, o hiperfoco dela tá em outro. A gente acaba trabalhando isso tanto lá no autismo, tanto lá no TDAH, a gente trabalha as questões de hiperfoco também. O autista também tem hiperfoco. Se ele hiperfoca, também existe todo um trabalho por trás de intervenção que nós precisa ser feito. E a questão da epilepsia no autismo? Como é que acontece isso, tá? Gente, então nesses casos a criança vai aprender uma leitura precoce, mas com prejuízos de compreensão dessa linguagem, das interações sociais. Ele vai ler, mas não vai codificar, vai ter dificuldade de compreender aquilo que ele está lendo, tá? Ele pode ler o livro inteiro, mas não compreender o que leu. Então é outro, eu chamo, quando eu digo, né, para os profissionais, eu digo assim, é uma alfabetização 2. É como se você ensinasse ele a ler, codificar todo aquele monte de letra, de número, e logo após, tá? Logo após, você vai ter que ensinar a dizer que aquela palavra bola é bola. Então, existe todo um mecanismo, gente, de trabalho, de estrutura de ensino, de um ensino estruturado, que é uma prática baseada em evidência, onde nós vamos notificar, entender estes processos como acontecem, tá? Com a criança com TEA e epilepsia, costuma ser um bom aprendiz visual, né? Lembra que eu falei para vocês? Eles são pensadores visuais, eles vão estar atentos aos estímulos visuais e a própria leitura pode ajudar muito no desenvolvimento deles. Porém, a gente vai ter que trabalhar essa leitura, tá, gente? A gente vai ter que entender de que forma estes processos vão acontecer. E como a gente diferenciar o autismo de hiperlexia? Embora todas elas demonstrem nítida dificuldade de interação, no caso da hiperlexia, por exemplo, o autista pode ter facilidade notável com a habilidade da leitura, e por outro lado, a comunicação oral é, na maioria das vezes, bem aquém do esperado. Ou seja, ele pode ler um monte de coisa e também não produzir essa linguagem toda, né? Não, porque para produzir linguagem, gente, ele tem que ter conhecimento. E aqui ele está usando de uma capacidade de memória absurda, né? Que faz com que ele tenha toda essa leitura, tá? Nós já estamos se direcionando para o final, né? Desculpa se estou sendo muito rápido aqui, mas eu não quero deixar você sem informação, tá bom, gente? E para intervir em sala de aula, como a gente trabalhar, né? Está lá no CMEI, essa criança com 3 aninhos lendo. Gente, deixa ela ler lá, mas não é o foco. O foco lá, vamos trabalhar a habilidade motora, vamos trabalhar as necessidades que aquela criança necessita, certo? Então, a gente é uma criança que vai precisar de uma avaliação para a gente averiguar todas essas situações. Nós vamos também vai se concentrar no desenvolvimento dela. Nós vamos trabalhar com suporte de habilidades de comunicação, de interação social. Nós vamos usar muita prática baseada em evidência, né? Histórias sociais. Nós vamos utilizar habilidades sociais, ensinar habilidades para que possa utilizar esses mecanismos para intervir em sala de aula, tá? E aqui, algumas sugestões, gente, para a gente trabalhar com essas crianças, tá? Quando vocês encontrarem, né, dentro do CMEs, essas crianças que chegam para vocês, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com estratégias, com atividades que favoreçam a linguagem, essa oralidade, tá? Gente, uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender no autismo: falar é uma coisa, produzir linguagem é outra completamente diferente. A criança pode falar, falar, falar e não está comunicando. Então, tudo isso, existe vários mecanismos. Vocês vão ter uma disciplina só sobre comunicação,
tá? Para crianças verbais, para crianças não verbais em autismo. Gente, não é. Eu ouço aqui, muitas vezes eu estou nas lives, eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas e as crianças que não são verbais? Gente, não é porque a criança é não verbal que ela não compreende, que ela não entende, tá? A gente vai trabalhar com a comunicação receptiva. Dentro do autismo, a gente trabalha com 2 tipos de comunicação, expressiva e receptiva. Então, expressiva é aquela que vai exigir demanda verbal, receptiva é aquela que vai exigir a compreensão daquela informação, certo? Por quê? Porque ela não tem a demanda verbal. Nós também vamos facilitar para que este processo, toda essa gama de estímulo aconteça, tá? Mas é fundamental que isso seja primordial. Brincadeiras estruturadas, tá? Habilidades sociais, interação social, tudo isso, as habilidades sociais, é uma prática baseada em evidências. Vão trabalhar muito. Existe hoje Del Prete, uma das maiores autoras que tem em relação às habilidades sociais, mecanismos de trabalho. Vocês vão ter disciplina sobre isso dentro da pós para facilitar com que esses todos, como avaliar, como organizar, como estabelecer, como promover uma interação social baseado em que princípio, né? Baseado em como a gente vai fazer isso com a criança, utilizar os recursos tecnológicos, sim, vamos utilizar recursos tecnológicos para trabalhar funções executivas, para trabalhar a questão da atenção, organização do pensamento, vão utilizar disso também, vai facilitar com essas crianças hiperlexas a gente possa favorecer esses processos. Favorecer a compreensão do desenvolvimento das habilidades de leitura. Então, no decorrer, no momento que a gente vai estar trabalhando essas falhas que ficam para trás e essa habilidade surpreendente. Gente, aquilo que o autista aprendeu, aprendeu. Ele não perde, é dele, tá? Vale, muitas vezes a gente não vai conseguir, talvez seja dificuldade de avaliar se ele sabe ou não sabe, mas ele aprendeu, aprendeu. Isso é fato. Então, essas compreensões de leitura, isso vai se direcionar lá para frente, tá? Então, é essencial para que a gente possa entender. Tá bom, gente? E aqui tem algumas referências para vocês, certo? Vamos aqui, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu tirar. Pode tirar aí para mim, Luiz, da tela? Ok. Deixa eu só ver aqui, gente. Eu tirei lá. Luiz, você tira aí o slide? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Gostaram, gente? Deixa eu só parar de compartilhar. Vamos parar a tela. Aí, voltei para cá. Tá bom? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Que legal. Vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta, gente? Vamos lá. Obrigado, Edilma. Vamos lá ver se eu seguro alguma pergunta aqui. Legal. Que bom, o pessoal gostando. Muito obrigado aqui pelas... Sempre olho tudo que vocês escrevem depois, viu, gente? Os livros, ó, o pessoal me pediu livro. Indique um livro bom, por favor. Gente, sempre nas lives, quando a gente fala, a gente sempre manda também os livros, tá? A Mara mostrou hoje para vocês ali, tem um extremamente interessante que está lá, é o primeiro que a Mara mostrou ali, está lá nas dicas, já está lá no Telegram para vocês, um modelo de onde tem uma história que fala de uma criança, né, com hiperlexia, tá? Super interessante também. Como eu falei para vocês, tem muito pouca bibliografia em relação a isso, tá?
Ó, Ana Cecília, posso dizer que o hiperlexo é um superdotado? Nem sempre, tá, Ana Cecília? Mas existe uma grande... a maioria que eu posso dizer para vocês teve crianças com hiperlexia que eram autistas, então eram com altas habilidades. Mas nós temos crianças com muita precocidade, sim, frente e que são altas habilidades, tá? Obrigado, Cidinha. Vamos lá, que mais? Gente, ensino estruturado, tá? Ó, legal. Os livros estão lá no Telegram. Deixa eu ver aqui o que mais. Luiz, tu tá aí, Luiz? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a Mara vai entrar aqui, gente. Gente, tá sobrando tempinho, hein? Vocês querem ver pergunta? Tá, já respondi do Tarciso. Deixa eu ver se tem mais aqui. Que legal, obrigado, Michele. Como fazer, ó, a Érica, bem importante aqui, ó. Como fazer este trabalho específico com os autistas em meio aos outros alunos? Gente, Érica, é fundamental a gente entender, assim, todo esse processo que eu falei na primeira palestra, tá? A gente entender qual é o perfil. Então, se tu já entende o perfil, que é dica visual, pista visual, estabelecer uma rotina organizada, previsível, que favoreça ali o que aquela criança vai fazer, vai entender, pronto, a gente já começa a ter uma ideia, tá? Então, isso é possível sim, mas a gente vai ter que entender todos aqueles processos que a gente falou na primeira palestra. Entender as habilidades, entender os interesses dessa criança. Para começar a trabalhar com essa criança, tem que ter interesse, tá? A gente tem que saber os interesses, que isso vai ser reforçador para essa criança. Então, é muito importante para que a gente possa ter este entendimento. Vamos ver aqui. Então, toda aquela parte de interesses e situações vai favorecer de forma precisa este processo, tá? Professor, uma criança hiperlexa já foi. Bom, Marcela, que a leitura procede à escrita, pode acontecer em uma criança hiperlexa ter problemas de escrita? Olha, Marcela, a leitura, nós estamos falando, quando a gente fala de leitura, nós estamos falando de duas habilidades totalmente diferentes. Existe a habilidade de leitura e a habilidade de escrita. São dois mecanismos que se ensinam totalmente diferentes. No autismo, especificamente, que a gente está falando hoje, primeiro de tudo, a gente vai trabalhar com essa habilidade, tá, de leitura. Então, a gente ensina, e o processo da escrita é o final. Então, ele só vai escrever e vai se entender dentro da literatura a partir do momento que ele já decodificou, ele já está lendo, porque nada mais, a escrita é um ato motor relacionado a um pensamento, alguma informação que eu tenho já de conhecimentos prévios. É isso que vai fazer a diferença. Então, os mecanismos de ensino são totalmente diferentes por serem duas habilidades totalmente diferenciadas, mas que vai fazer a diferença sim nesse processo. Só que quando essa criança está numa escola, né, ela faz parte desse processo. E aí lá vocês vão aprender também dentro da pós, onde a gente trabalha e avalia em que etapa que essa criança se encontra. Se ela está numa etapa de pré-escrita, se ela está numa etapa de escrita, então a gente vai ter que entender de como esses processos acontecem. Tá bom? A leitura, tá, deixa eu ver aqui. Que legal, obrigado, Célia. Utilizar o...
obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!